Bem-vindos! Este é o Litera Mais e hoje eu vou falar sobre terror na literatura. Vou conversar com vocês sobre a história de uma estátua um tanto assustadora, a Vênus de Ille, de Prosper Mérimée, um clássico do fantástico na literatura. Primeiramente, eu vou contextualizar o autor para quem ainda não tomou contato e vou conversar sobre este conto. Este vídeo terá spoilers, eu vou avisar. Se você quiser parar o vídeo, ler o conto para depois seguir aqui comigo. É um conto de domínio público, coloca lá Vênus de Ille, pode ser Prosper Mérimée ou somente Vênus de Ille PDF e é bem fácil de encontrar. O autor, o Prosper Mérimée, ele é um parisiense nascido em 1803. Ele foi um escritor, historiador, curador de museu, arqueólogo e até senador. Ele ficou imortalizado pelo romance que inspirou a ópera Carmen, a história da bela cigana infiel que é morta pelo amante. E foi o autor do conto que eu vou tratar hoje, a Vênus de Ille. Neste conto, o escritor vai colocar todo o seu conhecimento como arqueólogo e como curador de museu para construir uma narrativa convincente sobre uma estátua muito misteriosa. O Mérimée, ele se vale de uma passagem da vida dele sobre aquela região dos Pirineus Orientais. Inclusive, ele teria visitado umas escavações arqueológicas de um antigo templo dedicado a Vênus. A história da Vênus de Ille, ela se passa em 4 dias. O narrador personagem é um arqueólogo parisiense que vai até a interiorana cidade de Roussillon, como parte das incursões arqueológicas nos Pirineus. E ele descobre, por acaso, através do seu guia lá naquelas terras, a existência de uma estátua recém-encontrada e de cujo o próprio guia testemunhou a descoberta. 15 dias antes, um proprietário e antiquário local, o senhor Pey Rohade, um nome meio complicadinho, vou falar senhor Pey, pede a ele e o seu amigo Cole a desenterrar uma oliveira morta e o Cole, sem querer, dá um golpe ali de picareta em algo e esse algo soa como metálico e eles vão descobrir que ali desenterram uma magnífica estátua de bronze. E ao levantar essa estátua, ela cai e vai quebrar a perna desse cara aí que deu o golpe de picareta nela, a perna do Cole. E o que leva a esposa do proprietário, a querer fundir o bronze da estátua e doar para a construção de um sino da igreja, porque ela acha muito sinistro ali. Para ela a estátua quebrou a perna de propósito do senhor, lá do Cole. E o marido dela, o senhor Pey, lá, o Pey Rohade, ele nega e a estátua fica, O rapaz, ele vai se recuperar ao longo da narrativa, mas ele nunca mais vai ser tão bom jogador de pela. Pela é um jogo que para quem não conhece, foi o jogo precursor do tênis. Eu também não sabia e pesquisei. O filho desse senhor Pey Rohade aí, que é do proprietário ali, o Michel Alphonse, é talvez o melhor atleta desse jogo ali naquela região. Então, eles têm uma quadra, ele cedeu uma quadra, umas terras ali para fazer uma quadra pública e um terreno, para eles jogarem ali. E essa quadra, ela vai ficar bem do lado onde a estátua vai ser colocada. Isso é importante para o conto. Por coincidência, o narrador viria a ficar na casa desse proprietário, o narrador do conto, esse proprietário da estátua. Inclusive, ele vinha já com uma carta de recomendação lá de Paris, porque esse proprietário é um antiquário, e descobre pelo guia que ele está conversando ali antes de chegar à casa desse aí, que vai ser o anfitrião dele, que é esse menino aí, o Michel Alphonse, esse jogador de pela, vai casar durante a estada dele ali. Então, para ele até um complicador, porque ele estava contando com o antiquário para ser guia para ele.
Então ele chega lá e já está perto da noite, ele é muito bem recebido na casa, e esse senhor Pei vai dizer assim, não, sossega as tuas inquietações aí, porque na verdade teve um falecimento da tia da noiva, então não vai ter uma grande festa ali, vai ser só uma recepção, já convidou, né, o narrador ali para aquela recepção, ia ser um almoço na casa da noiva e depois um jantar na casa do noivo, então ele não digamos que não atrapalharia as incursões arqueológicas do narrador na região. E o Sr. Pei tá muito animado com a estátua dele, tá louco para mostrar para esse cara parisiense que conhece tudo de estatuário, né? E no dia seguinte. Só que naquela mesma noite, o narrador ele vai pro quarto e ele vê assim uma cena bem curiosa. E ele vai pro quarto diametralmente oposto ao quarto dos noivos. Tudo é importante no conto, né? Porque os noivos vão casar ali, então para eles terem mais intimidade, botaram o quarto de hóspedes longe, mas também por outros motivos a gente vai descobrir que isso é importante, né? E o narrador ele vai testemunhar uma cena estranha. Dois jovens da vila ficaram super indignados ali que a estátua teria machucado a perna daquele amigo deles lá, o Cole, e eles lançam uma pedra na estátua e a pedra ricocheteia e vai cair assim, vai machucar a cabeça de um daqueles rapazes ali e eles apavorados vão fugir. E o arqueólogo até se diverte vendo aquelas cenas e pensa assim, quem dera se todas as estátuas se vingassem dos vândalos, né? E a Vênus vai ser mostrada no outro dia. E o narrador ele vai se encantar com a beleza, com o realismo da estátua. O busto é desnudo, né? Aquela questão meio provocativa. Ela é toda em cobre e ela tem uma coisa que chama muita atenção, que são os olhos que são descascados, são esbranquiçados. E a mão, ela tem um polegar assim e um indicador médio estendido e os dois outros dedos levemente dobrados, também é importante para o conto. Mas o que vai mais chamar a atenção é a face magnífica da estátua e ela tem uma expressão assim ligeiramente malévola, dissimulada. Então, aliada a essa expressão, ao acidente, os vizinhos que vão lá enxergar a estátua, eles veem algum maligno ali na estátua, né? Eles acham que a estátua tinha lá suas intenções, já vou construir uma fofoca ali, uma narrativa para aquela estátua ali. E naquele dia, o narrador ele vai conhecer um noivo atleta, né? O filho lá do Sr. Pei, que é um rapaz que pareceu muito leviano e mais interessado no dote da noiva do que na própria união amorosa. E ele fala disso em frente à estátua, o que desagrada, né, aquele arqueólogo ali. O rapaz lhe mostra o anel de ouro fundido de joias e diamantes que ele vai dar de presente para a noiva no dia seguinte, que seria o dia do casamento. E ele ressalta muito o valor econômico do anel. E ele mostra também um outro, mais simples, lá num dos dedos dele, que ele havia ganhado de uma moça em Paris. E daí o conto já vai para o terceiro dia. E é o terceiro dia, e na manhã do casamento tem uns aragoneses ali que tomam a quadra de pela para jogar, e o noivo que já está ali quase pronto, quase vestido, ele resolve entrar no jogo para se vingar, porque ele vê que a equipe dele, da cidade ali, está perdendo, está desmoralizada ali por aqueles aragoneses, né? E ele tenta jogar e o anel de diamantes que ele tá ali no dedo, que ele vai dar presente à noiva, atrapalha e ele corre até a Vênus ali, a estátua tá do lado da quadra de pela, né? Ele corre ali e bota no dedo da estátua, bem no dedo anelar, enquanto ele tá jogando. Ele não somente ganha quando ele ainda tripudia do aragonês, né? Que jura uma vingança baixinho e o narrador ele ouve esse juramento. Então eles seguem para o casamento, na casa da noiva, que é um pouco distante, e no caminho o rapaz se dá conta que o anel ficou lá com a estátua e na verdade eles... não tem problema, resolve dar aquele anelzinho que ele tinha ganho lá da moça de Paris, né? Porque afinal a noiva nem sabia dessa história do anel de diamantes, né? Então, para quem não quer spoilers, para por aqui, depois volte aqui comigo, a gente vai seguir. Seguimos para o desfecho do conto, né? Os jovens vão casar-se, a moça, ela é bela como uma Vênus, ela é refinada, ela é discreta, o que desagrada ao narrador, porque ele vê aquele jovem, o Monsieur Afonso, ele indigno dela. Eles retornam para a ceia na casa do noivo, que está muito pálido, muito sombrio. E ele chama o arqueólogo de canto e diz que ele tentou extrair o anel do dedo da Vênus, parecia que ela fechou os
dedos ali e não queria entregar o anel. E ele pede que o arqueólogo vá lá retirar o anel. Então, como o jovem está meio embriagado do vinho, o narrador achou por bem ali não ir naquele momento retirar o anel, e até porque começou a chover uma chuva muito forte. Daí, então, todas essas circunstâncias fazem que ele não vai lá tirar o anel, né? E todos vão se recolhendo nos seus quartos. E na madrugada do quarto dia, né, que já seria aquela madrugada, o arqueólogo acorda de madrugada, escuta uns passos pesados e ele pensa assim, bah, é o noivo bêbado, e já fica pensando assim, reprovando o noivo. E aí passa um período quieto, de silêncio, ele ouve de novo uns passos pesados na escada e daqui a pouco uns gritos histéricos. E aí ele corre até o quarto lá do noivo e o rapaz ele jazia morto, estirado na cama, o peito aberto e com umas marcas de ter sido abraçado por um aro metálico. O pai tentava ali em vão tentar avivar o rapaz, né? E a noiva estava em choque ao lado. E o anel de diamantes, aquele anel que estava na Vênus, caído no chão. E no mesmo dia, o aragonês que jurou a vingança ao rapaz de jogo, no jogo, né? Ele foi indiciado pelo narrador como suspeito ali, mas eles veem que o pé do aragonês era muito maior do que as pegadas no solo, que estava molhado ali, não havia indícios de a casa ter sido arrombada, ter gente entrado na casa. Além disso, ele era um comerciante que estava de passagem na cidade, vinha todos os anos e era muito respeitado por ali. E a noiva vai dar o seu relato, né? A noiva disse ter escutado os passos pesados, ela estava virada para a parede no canto, esperando o noivo, e quis que o noivo fizesse ali uma surpresa, e ela continuou voltada para a parede. E aí ela sentiu algo muito pesado na cama e frio, assim. E depois ela ouviu passos e a porta abriu. E ela ouviu uma voz, né? A voz do noivo dizendo, cadê minha mulherzinha? Ela escutou e quando ela foi se voltando ali, o noivo estava sem fôlego nos braços do gigante verde, que ela estava tudo meio escuro, né? Que ela reconhece como sendo a estátua. E ela viu o marido ser largado pela estátua e a estátua partindo. E ela foi taxada de louca ali pelo investigador, promotor que estava fazendo a investigação. O narrador ele vai partir daquela casa e meses depois ele descobre que o senhor Peyrehorade ali morreu e a estátua foi doada para a igreja para a construção de um sino e que depois disso 2 safras de vinho foram perdidas na região. Então assim acaba este conto. Existe uma história chamada Cantigas de Santa Maria, que ela é do século XIII, que um jovem noivo deixa a estátua da Virgem de Notre-Dame, deixa o seu anel de noivado ali com a estátua da Virgem de Notre-Dame e depois ela serra os dedos e ele não consegue mais retirar. E ele ainda assim, ele se casa, malgrado todos os amigos dizem, não, agora tu prometeu, agora tu não deveria se casar. Ele casa e ela aparece na noite de núpcias para cobrar a promessa. E apavorado ele vira ermitão. Talvez teria inspirado também o Hóspede de Mérimée, né? Vamos ali alguns elementos do conto. Que é assim, um realce nos olhos esbranquiçados, frente a todo o corpo de bronze que ressalta o olhar expressivo da estátua. E que os conhecedores veem isso, né? Aquele olhar muito expressivo, e mesmo quem não conhece também acha estranho. O antiquário e o arqueólogo, eles acham que esse olhar semelha muito à vida e há certa ironia e menosprezo nesse olhar, essa é uma ironia, um menosprezo para aqueles que lhe olham, né? O dedo da estátua, que é levemente dobrado, né, o dedo anular, ele parece se comprimir para segurar o anel o tempo todo. Então, nós vemos essa tensão também ali, né, no dedo da estátua e também a tensão entre a razão e a crença. O arqueólogo e o antiquário, eles representam um racional. O proprietário, né, o antiquário,
ele ainda, mais ainda, porque ele não se deixa levar pelo que considera a crendice do povo da região. O arqueólogo, ele de certa forma, apesar de ser um homem mais da ciência do que o antiquário ali, ele vê um certo estranhamento, mas ele sempre vai puxar para a razão. O anel, que simbolizaria um enlace de amor com a noiva, ele é tratado apenas como uma joia econômica, e ele, no momento que ele percebe, está lá dentro do carro, está meio longe da casa, percebe que deixou com a estátua o anel, ele fica bem pouco preocupado mesmo, pode substituir por outro sem problema algum. Mesmo não se incomoda em dar para a noiva um anel que foi um presentinho que ganhou de outra mulher em um outro local ali. De certa forma, é um barateamento da relação em todos os aspectos, né? Ele vai dizer para o arqueólogo em dado momento: é herdeira, serei feliz. Note que ele não está necessariamente feliz, ele será feliz. O que não ocorrerá com o que a gente vai ver aqui, porque, né, vamos ter uma intervenção aqui. E toda a narrativa, ela é construída para tal desfecho, né? Essa ambiguidade da estátua, o que o arqueólogo efetivamente presencia, a noite, a chuva, a incerteza do horário em que tudo ocorreu, o barulho de passadas, a razão humana e seus negócios e as coisas do coração. E por falar nisso, e já fechando o nosso vídeo, gente, vocês perceberam uma intencionalidade de punição para os personagens que de alguma forma desrespeitam o amor? O Cole, por exemplo, ele feriu a estátua, né? Feriu, entre aspas, assim, a estátua com um golpe de picareta. Foi sem querer, então só lhe foi quebrada a perna. Os rapazes vingaram um amigo com pedrada e levaram uma pedrada. O rapaz, o filho do Sr. Peyrelhade, né, o noivo, ele fez pouco da aliança amorosa. Assim, ele desrespeitou o amor, casando-se por interesse. E o Sr. Peyrelhade, que não sabemos do que ele morre, né, ele morre uns meses depois que o narrador vai embora, não diz de quê, ele também tem uma relação meio conjugal fria, ele trata a esposa com certa arrogância, e além disso, ele pouco se importa pela felicidade amorosa do filho, ressaltando a beleza e a herança da moça, como também ressaltava as qualidades técnicas de sua estátua, vendo a sua Vênus como uma espécie de trampolim que poderia lhe conferir status lá à frente à arqueologia parisiense, de certa forma lhe livrando do seu complexo de provinciano. Será que realmente a deusa do amor se vingou? O que vocês acham? Se gostaram do vídeo, deixe o seu like aqui, comente aqui, inscreva-se para quem não é inscrito, tem toda semana um vídeo novo. Um beijo e até breve!